Alô, alô, galera, aquele abraço para KTO. O papo agora é Brasileirão. O Fogão com gol do Tiquinho bateu o Palmeiras no Engenhão, no Newton Santos por 1-0. É líder isolado, agora com 36 pontos na tabela. O São Paulo do Lucas Moura venceu o Grêmio por 1-0 e ingressou no G4. E o Grêmio, hein, afundado na zona de rebaixamento, assim como o Atlético Goianiense, que perdeu em casa para o Vasco da Gama por 1-0. O Vasco, aliás, quarta vitória seguida do Vascão, subindo da tabela. E o Fortaleza, hein, também na parte de cima, 3-1 para cima do Vitória. O Vitória é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. A partir de agora, no plantão do Paulinho, tudo sobre esse encerramento da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sempre para a KTO, tá aqui o site da KTO, kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. Depois eu falo dos jogos, atualizando a classificação do Brasileirão, que tem o Fogão, o Botafogo líder, 36 pontos na tabela. O Palmeiras é segundo colocado, tem 33. O Flamengo tem 31, ocupa a terceira posição. E o São Paulo, no momento, fecha o G4, tem 30 pontos na tabela. Mesma pontuação do Bahia. Mesmo número de vitórias do Bahia, 9-9, mas o São Paulo ocupa a quarta posição pelo saldo de gols. São Paulo tem saldo 8 contra saldo 6 da equipe do Bahia. Projeção de momento para título. Botafogo tem 36 pontos, 70% de aproveitamento, projeção de 80 pontos para conquistar o título. G4, como São Paulo e Bahia estão empatados, então um ponto a mais que a projeção dos dois. Os dois projetam fazer 67 pontos, 67, então no momento a projeção para a quarta colocação é de 68, 68. O Cruzeiro com 29 pontos e 9 vitórias fecha o G6, zona de classificação para a Copa Libertadores da América da próxima temporada. O Fortaleza, que bateu o Vitória em casa no Castelão, também tem 29 pontos, mas ocupa a 7ª posição, perde a condição de G6 para o Cruzeiro por ter, no momento, uma vitória a menos que o Cruzeiro. A Raposa tem 9 vitórias contra 8 da equipe do Fortaleza. Aí, Atlético Paranaense 25, Vasco da Gama subindo, é nono colocado, tem 23. Bragantino 22, Atlético Mineiro 22, Juventude 20, Inter 19, Criciúma e Cuiabá com 17 e o Vitória é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Empatado em pontos com o Corinthians, mas tem uma vitória a mais que o time paulista. 4 vitórias para o time baiano, 3 vitórias para o Corinthians, portanto, Coringão abrindo a zona de rebaixamento, onde também estão o Grêmio, 11 pontos, 3 vitórias. O Atlético Goianiense, 11 pontos, 2 vitórias. E o Fluminense com 8 pontos. Já é certo que, na próxima rodada, Grêmio, Atlético Goianiense e Fluminense não vão sair da zona de rebaixamento. Esses três vão encerrar mais uma rodada, 18ª ainda entre os rebaixados. Quem pode sair é o Corinthians, porque está no momento aqui empatado em pontos com o Vitória. Os dois têm 15 pontos. Então, Corinthians, Vitória, Cuiabá, Criciúma. Desses 4 times aqui, um deles vai estar no final da próxima rodada na zona de rebaixamento. Aliás, a próxima rodada começa sábado. Tem 4 da tarde no Rio, Flamengo e Criciúma. 6h30 também no Rio, Botafogo e Inter. Aliás, Flamengo e Criciúma é no Mané Garrincha em Brasília. Em Brasília, 4 da tarde de Flamengo e Criciúma. 6h30 da noite no Rio, o Botafogo líder enfrenta o Inter. 9 da noite em São Paulo tem Palmeiras e Cruzeiro. Aí domingo em Caxias, 11 horas da manhã, Grêmio e Vitória. 4 da tarde em BH, o Galo recebe o Vasco, Atlético Mineiro e Vasco da Gama. Em Salvador, às 4 tem Bahia e Corinthians. 6h30 da noite, em Bragança, Bragantino e Atlético Paranaense. Também às 6h30 jogam Fortaleza e Atlético Goianiense. Em Brasília, às 6h30, no Mané Garrincha, Juventude e São Paulo. E fechando a rodada, 8 da noite, na Arena Pantanal, tem Cuiabá e Fluminense. São os jogos da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vou falar agora dos jogos da noite desta quarta-feira. Deixa eu começar pelo líder aqui, o Botafogo. 1-0 para cima do Palmeiras. Tiquinho marcou a 10 do segundo tempo, o único gol da partida. O Botafogo já estava na frente do Palmeiras pelo número de gols marcados, agora está com
3 pontos a mais que o Palmeiras, 36-33 o Botafogo. 4 vitórias seguidas do Fogão. Botafogo não perde há 5 jogos. Tem 4 vitórias e um empate. 4 vitórias seguidas. Venceu Cuiabá fora de casa por 2-1. Venceu o Atlético Mineiro no Rio por 3-0. Venceu o Vitória em Salvador por 1-0. Venceu o Palmeiras no Rio por 1-0. Então, 4 vitórias seguidas do Botafogo, líder absoluto do Campeonato Brasileiro. São Paulo entrou no G4 com a vitória sobre o Grêmio. Lucas Moura marcou o único gol da partida. São Paulo tem 5 vitórias nas últimas 6 partidas. Perdeu para o Atlético Mineiro na rodada passada, mas nesses 6 jogos com uma derrota tem as 5 vitórias contra Criciúma, Bahia, Atlético Paranaense, Bragantino e também a equipe do Grêmio. Já o Grêmio, pessoal, vinha de 6 derrotas seguidas, aí deu uma respirada porque havia empatado com o Atlético Goianiense em Goiânia em 1-1, havia vencido o Fluminense em Caxias por 1-0 e empatado com o Palmeiras em 2-2. O que aconteceu agora? 3 derrotas seguidas do Grêmio. Para o Juventude em Caxias por 3-0, para o Cruzeiro também em Caxias por 2-0 e para o São Paulo agora, nesta quarta-feira no Morumbi, por 1-0. Últimos 12 jogos do Grêmio no Brasileiro, o Grêmio tem apenas uma vitória. Foi contra o Fluminense. Vou repetir. Últimos 12 jogos do Grêmio no Brasileiro, apenas uma vitória sobre o Fluminense e já tem agora 3 derrotas seguidas. Vasco da Gama 1, Atlético Goianiense 0. Crescimento total do Vasco no Campeonato Brasileiro. O David marcou a 5 do segundo tempo, o gol da vitória lá em Goiânia. 4 vitórias seguidas do Vasco da Gama no Brasileiro. Venceu o Fortaleza em casa por 2-0. Depois bateu o Inter no Beira-Rio por 2-1. Ganhou do Corinthians lá no Rio por 2-0. E agora em Goiânia do Atlético por 1-0. Então 4 vitórias seguidas da equipe do Vasco da Gama. Há 4 rodadas, o Vasco estava, na verdade, na 16ª posição na tabela. Hoje o Vasco está em 9º lugar. Então subiu aí 7 posições o Vasco em 4 rodadas, com 4 vitórias seguidas. Ao contrário do Vasco, o Dragão vem de 4 derrotas seguidas. O Dragão perdeu para o Bragantino, fora de casa, por 3-1. Perdeu para o Atlético Paranaense, lá em Goiânia, por 2-1. Perdeu para o Palmeiras em São Paulo por 3-1 e agora em casa para o Vasco por 1-0. Dragão já não vence há 8 rodadas, tem 3 empates e 5 derrotas na sequência, o Atlético Goianiense. Fortaleza também crescendo muito, 3-1 para cima da equipe do Vitória, 3 vitórias seguidas do Fortaleza. Venceu o Fluminense em casa por 1-0, venceu o Flamengo lá no Rio, no Maracanã, por 2-1 e agora em casa bateu o Vitória por 3-1. Fortaleza tem 5 vitórias nas últimas 6 rodadas. 5 vitórias em 6 rodadas o Fortaleza. E o Vitória, 2 derrotas seguidas. Havia perdido em casa para o Botafogo por 1-0 na rodada passada e agora perdeu lá em Fortaleza para o Fortaleza por 3-1. Portanto, aí, momento ruim do Vitória, despencando na tabela o Vitória, assim como o Grêmio e também o Atlético Goianiense. O Grêmio ganhou no domingo do Operário de Ponta Grossa do Paraná na Copa do Brasil e Caxias do Sul, mas Copa do Brasil, no Brasileiro, o Grêmio está muito mal, tanto é que na próxima rodada não pode sair da zona de rebaixamento. Confirmando então, Botafogo 36, Palmeiras 33, Flamengo 31, São Paulo 30, fechando o G4. Corinthians 15, Grêmio e Atlético Goianiense 11, Fluminense 8, fechando a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Fui!